Fala aí pessoal, beleza? E começando mais um vídeo aqui. E esse vídeo ele vai ser um pouco diferente. Eu tô pensando em começar uma série de vídeos aqui no canal sobre processos seletivos. E esse vai ser o primeiro deles, tá? E eu vou usar uma experiência recente que eu tive de um processo seletivo para poder trazer para vocês e exemplificar aqui como que funcionam os processos seletivos aqui na Europa. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, fica por aí que eu vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes desse processo. Bom, e sobre processos seletivos, geralmente eu tenho um hábito que algumas vezes durante o ano, mesmo que eu não tenha intenção de mudar de trabalho, até porque eu não mudo de trabalho com frequência, eu fiquei 4 anos na mesma empresa antes de vir para Portugal, que eu já estou há quase 2 anos, então isso não é algo que eu faço, mudar de trabalho com frequência, mas eu gosto de fazer os processos seletivos. Primeiro, para ver como que está o meu nível em relação ao que o mercado está exigindo, e segundo, para eu ficar esperto ali, né? Caso aconteça alguma coisa, eu já sei mais ou menos quais são os passos que eu preciso seguir caso eu precise conseguir um novo emprego. A área de TI ela se transformou muito nos últimos anos, no pós-pandemia. A gente não tem mais aquela abundância de vagas, Você fazia muita entrevista que era só uma entrevista ali com o gestor da vaga e pronto. Você não tinha rodadas intensivas de código, igual algumas empresas fazem. Tem empresas que fazem uma entrevista inicial, uma entrevista técnica com code review e, por último, mais uma entrevista técnica com o gestor da vaga. Então, hoje você tem processos seletivos muito extensos para empresas que anteriormente não pediam, né? Então, você vê que a régua está subindo e eu sempre penso em me manter atualizado, então eu acho que é um costume que eu tenho. Agora, sobre a empresa que eu fiz esse processo seletivo e sobre como é o processo, o nome da empresa se chama Fluro, vocês estão vendo aí na tela o site deles e tal, é uma fintech do Reino Unido, que eles fazem empréstimos pessoais para pessoas físicas. Então o modelo de pagamento deles, o modelo de negócio deles é uma fintech que dá empréstimo pessoal para pessoas físicas. Basicamente esse é o principal core deles, é o business principal deles. E a abordagem deles, então, Iago, como que essa empresa vai me achar, como que eu posso fazer para participar de um processo para uma empresa dessa? Essa abordagem, essa empresa me abordou pelo LinkedIn, e mesmo que as empresas procurem vagas em outros lugares, o LinkedIn continua sendo um dos maiores hubs de vagas do mundo. Então, é uma rede social com quase 700 milhões de usuários. Então, mesmo que a empresa contrate por outra plataforma, que é o caso dessa, eles vão divulgar a vaga no LinkedIn. Então, você vai ver muita empresa que divulga a vaga no LinkedIn, quando você clica no link da vaga, você é direcionado para Greenhouse. Você clica no link da vaga, você é direcionado para Gup. Você clica no link da vaga, é redirecionado para o próprio sistema de recrutamento e seleção da empresa. Isso também é um outro ponto, né, de como que funciona essa divulgação das vagas. Então, e quando os recrutadores vão fazer o processo de hunting, o que é o hunting? É eles procurarem o seu perfil e procurarem quem eles querem contratar, geralmente eles fazem pelo LinkedIn, porque é uma das plataformas com a maior base e eles têm vários parâmetros de pesquisa, né? Então, quando você monta ali o seu perfil Sniper no LinkedIn para alguma vaga ou alguma posição específica, é porque do outro lado geralmente tem um recrutador fazendo hunting. Então, eu recebo muitas vagas no LinkedIn e geralmente não são vagas tão legais, mas essa é uma vaga que despertou meu interesse por ser por uma fintech e tal, do Reino Unido. Então, eu acho que ia ser interessante. Como que tá o nível ali no outro lado? E falando sobre as tecnologias, essa empresa utiliza duas stacks muito curiosas, Kotlin e Laravel. Exatamente isso que você ouviu, Kotlin e Laravel. Eu também achei muito curioso. Quando eu fiz a inscrição lá, quando eles me mandaram o link, eu fiz a inscrição ali, na job description tava Kotlin. E aí, quando eu fui conhecer um pouco melhor, que o recrutador me mandou os e-mails com o processo seletivo, ele queria alguém para a posição de Laravel. Faz muito tempo que eu não trabalho com Laravel, com PHP, eu nunca trabalhei profissionalmente com essas linguagens, eu só aprendi na escola, na faculdade, e já fiz muitos projetos pessoais com o Laravel, porque eu gosto muito da produtividade que ele traz, mas esse é um assunto para outro vídeo. E aí ele queria justamente alguém que utilizasse Laravel, né, pelos microserviços em Laravel, então que trabalhasse com Laravel, tivesse experiência com Laravel. E aí eu topei, eu falei, bom, vai ser muito diferente trabalhar com Laravel, faz muitos anos que eu não utilizo o PHP e o seu ecossistema. Então, eu acho que vai ser super legal fazer esse processo. Então, o processo seletivo foi para Laravel. E basicamente, o processo seletivo era a implementação de um carrinho de compras
que tinha algumas peculiaridades. Não era um carrinho de compras onde você só pagava o produto ali, etc. Tinham 3 promoções e então 3 regras de negócio que você tinha que aplicar no ato do carrinho de compras. A primeira era, compre um e ganhe outro. A segunda era, compre um junto com o outro e tenha um desconto nos 2 produtos. E a terceira era, se você levar mais de 3 produtos desse, um sai gratuito. Então você tinha que fazer um sistema de checkout ali, uma camada de domínio, uma camada de implementação básica na controller ali no seu endpoint, mas que ele queria analisar nesse tipo de processo, geralmente eles querem analisar como você organiza as regras de negócio no seu sistema. Então como que você vai fazer para que você não tenha vários ifs encadeados? Como que você vai fazer para que todas as regras sejam executadas da melhor maneira possível? Como que você vai testar a sua camada de domínio e por aí vai. Então, é isso que eles estão analisando nesse tipo de código. Geralmente, eles não querem interface, geralmente, muito menos endpoint. Você pode fazer tudo por CLI, inclusive. Esse aqui era um desses processos, mas eu escolhi fazer com endpoint porque fica mais fácil de fazer. Um outro requisito básico também para esse projeto é que tudo tinha que ser com Docker, né? Então eu tinha que ter meu banco de dados ali dockerizado, caso eu fosse usar. Eu tinha que ter um README bem extenso explicando como que monta o projeto, como que não monta o projeto, como que eu rodo, o que eu preciso instalar, o que eu não preciso, e por aí vai. E aí eu vou mostrar aqui para vocês na tela como eu organizei o meu código, como que ficou esse projeto no final das contas, e depois eu posso também falar para vocês o feedback, o resultado. Então aqui, galera, eu vou começar a explicar um pouco do código-fonte, tá? E aí, depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem colocar nos comentários que eu posso codificar com vocês essas soluções. Eu não fiz agora, porque eu não sei se vocês têm interesse, fica um vídeo um pouco mais extenso, mas a gente pode também codificar do zero. Primeira coisa, eu vou explicar um pouco sobre as questões de infraestrutura. O README é uma coisa extremamente importante nesses processos seletivos, porque geralmente eles testam bem de acordo seguindo o seu README. Não sei se eles passam por estagiário, o estagiário precisa executar, mas eles testam usando o seu README. Eu já fui reprovado por processo porque eu fiz o README mal feito, mal construído, e isso foi um ponto importante eles levarem em consideração que não era suficiente para o processo. Então aqui eu falo um pouco sobre o que foi implementado, qual que é a estrutura de pastas do projeto, o que você vai esperar dentro de cada pasta, e principalmente como você roda o projeto e como você faz uma requisição e qual o resultado esperado. Além disso, eu coloquei aqui uma what can be better, né? O que a gente pode fazer melhor aqui. Então, coloquei implementar uma UI, colocar mais uma cobertura de código, explicar um pouco o código de uma service que eu acho que ficou um pouco longo, fazer um error handling um pouco melhor. Então, são coisas que eu queria ter feito, acabou não dando tempo, mas eu deixo aqui como disclaimer porque eu gosto de deixar clara a forma como eu pensei para cada etapa do processo. Aqui a gente tem a estrutura do Laravel, e aí se você não conhece o Laravel, ele já vem com toda uma estrutura pré-construída, e o seu papel vai ser só meio que preencher as coisas por aqui. Na pasta Docker, eu coloquei aqui o meu Docker do banco de dados, tá? E ele está aqui integrado junto com como você roda o projeto. E aqui você tem a pasta do app, que é onde está a sua lógica mesmo do projeto. Eu usei uma estrutura um pouco mais separada, eu criei uma classe de business, eu criei aqui algumas pastas e eu vou passar por cada uma delas. O adapter eu utilizo geralmente para implementação dos casos de uso. Então eu tenho, por exemplo, as minhas entidades, produto, promoção e tipo de promoção, e aí eu tenho os meus repositórios. Eu tenho o meu repositório de produto e o meu repositório de promoção, né? E aqui eu tenho os meus casos de uso. Então eu tenho um caso de uso para cada tipo de promoção. Então eu faço aqui um caso de uso para cada tipo de promoção. Eu poderia ter feito um caso de uso só para o carrinho de compras, e aí eu deixaria a minha service mais limpa, mas eu acabei não fazendo, né? Então eu tenho aqui os meus casos de uso. O que são os adapters? Os adapters, eles são as implementações desses casos de uso. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu Meal Deal Promotion Implementation, que implementa o meu caso de uso da minha camada de domínio, e aqui com a implementação, o código concreto, tá? Aqui do Java, do PHP, perdão. No PHP você tem algumas tipagens, mas você não tem tipagens tão sólidas quanto você teria numa linguagem como Java. Então, geralmente você usa notation blocks. Então eu faço um bloco, eu coloco essa documentação e o próprio PHP já entende isso como sendo uma documentação, e aí ele já começa a sugerir as coisas com base nessa documentação que eu coloquei.
Então é uma das boas práticas do PHP, e eu consigo colocar alguns tipos como tipo de retorno. Mas, por exemplo, aqui se eu quisesse dizer que ele recebe um float, eu não conseguiria, né? Ele não suporta ainda. Estou usando a versão 8.4 do PHP. Aqui eu coloquei as minhas controllers, eu tenho só uma controladora que recebe o meu endpoint aqui, que recebe os produtos. E aqui eu tenho a minha camada de modelo. No Laravel, quando você vai criar uma entidade de banco de dados, você extende o model, que é uma classe interna do Laravel, que o Laravel ele usa o Eloquent, que é o framework de interação com o banco do Laravel. E aqui você tem a Product Model. Então a minha Product Model, ela abstrai os meus campos do meu produto, só que para o banco de dados. Então aqui é como se fosse uma entidade repositória aqui do Java, a gente tem aqui. E eu tenho a mesma persistência aqui para esses também, né? Aqui eu tenho a implementação dos meus repositórios. Então eu tenho, por exemplo, aqui o meu products, o meu repositório da camada de domínio, esse repositório implementa o meu products e aqui ele chama o meu model, né? Então nessa camada aqui, no Product Eloquent Implementation, que eu faço as minhas consultas e etc. A mesma coisa aqui para o Promotion. E aqui eu tenho a minha service, né? Então aqui eu tenho a minha service principal, que faz toda a orquestração dessa lógica. Beleza. A parte mais importante desse código e o núcleo que eu considero aqui o mais importante é a execução das regras de negócio. Então, como eu sei quando eu vou executar o caso de uso de buy any, get one free, como eu sei que eu vou executar o meal deal promotion use case, como eu sei que eu vou executar o multi-parcel promotion use case. Para evitar uma cascata de ifs, o que eu criei? Eu utilizei um padrão de projeto chamado Strategy. O que o Strategy ele faz para mim? O Strategy, eu crio primeiro uma interface comum a todos os meus casos de uso, e aí cada um desses meus casos de uso vão implementar essa interface. Então eu tenho aqui o meu Promotion Strategy Interface, e aí eu tenho Promotion Context, aqui que eu já explico melhor. Aqui eu tenho o Multi-Priced Promotion Strategy, implementando essa minha interface. Eu tenho o Meal Deal Promotion Strategy, que é o quê? O que esse Meal Deal Promotion Strategy faz? Ele nada mais faz do que chama o meu caso de uso Meal Deal Promotion Use Case. Por que eu fiz dessa forma? Porque dessa forma, quando eu mudo a minha implementação dessas promoções ou adiciono alguma nova, eu não tenho uma dependência direta do meu código. Então eu estou fazendo a inversão da injeção de dependência. Ao invés de depender da minha completude, né? Ao invés de eu depender da implementação, eu dependo somente da interface. E aí eu trago essa interface e eu faço a inversão da injeção de dependência. Que é justamente o que eu estou fazendo aqui. E eu fiz isso para todas. Aqui no Promotion Strategy Interface, aqui no Promotion Context, o que eu fiz? Eu recebo via inversão da injeção de dependência dos meus casos de uso. Basicamente, eu venho aqui e eu adiciono em variáveis. Então, bom, o meu multi-priced objeto recebe o meu caso de uso e eu fiz isso para todos. E aí eu criei o meu array. E esse array ele é um padrãozinho chamado command. O que eu faço? É como se fosse um hash map. Cada posição do meu array armazena uma strategy. E cada strategy armazena o seu próprio caso de uso. Então eu tenho a strategy para multi-priced, buy any one, get one free, and meal deal. Aqui o que eu faço? Eu chamo o calculate total. Eu passo o promotion type, o produto, a quantidade e um array com os dados aqui que eu crio na minha interface, na minha service. Feito isso, ele vai só verificar qual que é o tipo, vai retornar aqui o meu promotion type com a execução. Então, quando eu quiser adicionar uma nova promoção ou excluir, eu simplesmente altero nesse local aqui. Eu não preciso fazer uma cascata de ifs e etc. Então, aqui são dois padrões de projeto utilizados. O strategy e o command, para a gente poder fazer isso aqui, tá? Basicamente, a estrutura do projeto é essa, tá bom? O projeto, é isso que eles pediram, é isso que foi analisado. E aí, se você tiver alguma dúvida e etc., você pode me perguntar aí nos comentários, beleza? E assim, será que eu passei? Vou falar isso para vocês mais no final do vídeo, minha intenção não era passar ou não, mas é sempre legal se você é aprovado, né? Um achievement ali, uma conquista. Sobre o projeto em si, eu gostei muito de fazer esse projeto porque foi a primeira vez que eu fiz uma solução de fato com arquitetura limpa, com alguns conceitos do Solid ali, de manter o código com responsabilidades isoladas, usando uma linguagem que não era o Java, né? O Java ele é fortemente tipado, e ele tem várias coisas por padrão,
que facilitam a aplicação desses princípios no Java. Já no PHP não é tão simples, né? É simples, mas não é tão simples assim. Para você conseguir fazer por conta da questão dos tipos. Então você precisa ter um domínio da linguagem para poder compreender. Eu gostei muito de fazer o projeto, foi muito divertido, eu levei aqui mais ou menos umas 4 horas para fazer tudo junto com os testes, então foi bem legal. Sobre o feedback foi muito positivo, eu estou mostrando aí para vocês na tela todos os pontos que ele comentou, e eu acabei não passando por 2 detalhes, mas eu já comento desses detalhes para você. A parte boa foi uma ótima separação do código, isso foi elogiado aqui no feedback, o código foi bem separado as responsabilidades. Então isso é algo que eu estava buscando, eu queria um código realmente com responsabilidades bem separados, tentando aplicar bem os princípios de boas práticas aqui do código. E outro ponto positivo foi que teve uma boa cobertura de testes. Aqui fiz testes para casos de uso, né, para lógica, etc. Então isso foi legal. Poderia ter sido um pouco melhor, mas também contou como um ponto positivo. Os pontos negativos e que acabaram levando à não aprovação nesse processo foi que não conseguiram executar o meu código seguindo o README. Então eles foram ali, seguiram todo o meu README e eles acabaram não conseguindo executar o código. Eu acredito que talvez quem testou não tenha tido aqui algum contato com as tecnologias ou algo do gênero, porque tá super simples, tá bem explicado, eu passei para alguns amigos executarem, eles executaram também, mas acabou que eles levaram isso como um ponto positivo, ponto negativo para minha avaliação. E aí um outro ponto, e esse foi o ponto crucial que levou à minha reprovação, tinha um erro de lógica, então os meus testes, por isso que eu disse que poderia ser melhor, eles não estavam cobrindo todos os cenários possíveis e acabou que teve um erro em alguma das lógicas que eles identificaram através dos meus testes e acabou que era um ajuste que eu poderia ter feito, mas isso acabou na minha não aprovação. Tá? Então, esse foi o feedback, esse foi o processo. Ocorreu via e-mail, a gente não fez nenhuma chamada de vídeo ou algo do gênero. Não me deram um prazo para fazer esse processo. Eles me deram o tempo que eu quisesse para fazer. Eu optei por fazer de um dia para o outro o mais rápido possível, justamente para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, etc. Acho que ia ficar legal. E também acho que foi isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo seletivo, se vocês querem saber mais sobre outros processos, se vocês quiserem que eu codifique a solução do processo do zero com vocês também, pode ser muito legal fazer isso. E muito obrigado e valeu. Tchau, tchau.